Saga História de Campinas. Aventureiros Urbanos. Capítulo 3. A chegada das estradas de ferro. Sejam bem-vindos ao terceiro capítulo da nossa saga História de Campinas. Nesta série, exploramos a evolução da região de Campinas e como ela se tornou um dos principais centros econômicos e urbanos do interior paulista. Mas para compreendermos essa história de forma completa, precisamos voltar no tempo. Em 5 capítulos, falaremos sobre como a região cresceu com a cana, o café, as ferrovias, a indústria e a tecnologia. Este vídeo se baseia em fontes como o projeto Memórias do Comércio, uma iniciativa do Sesc São Paulo e do Museu da Pessoa, além de livros, artigos e dados de sites oficiais das prefeituras e do governo de São Paulo. Neste capítulo, vamos conhecer como a chegada das estradas de ferro transformou a região de Campinas e impulsionou seu crescimento econômico e urbano. No século XIX, o café prosperava em Campinas, mas estradas ruins e a longa distância até o Porto de Santos dificultavam o escoamento, exigindo soluções mais rápidas e eficientes. Foi então que chegaram as estradas de ferro, mudando para sempre a história da região. Vamos descobrir como companhias como a Paulista, a Mogiana e a Sorocabana, além de ramais locais, conectaram Campinas a outras regiões e consolidaram a cidade como um dos principais centros econômicos do interior paulista. Elas deram agilidade ao transporte do café, estimularam o comércio, atraíram milhares de imigrantes e criaram as bases para uma profunda transformação urbana. Vamos juntos nessa viagem pelo tempo. Para compreender plenamente essa trajetória, recomendo assistir aos capítulos anteriores. Os links estão nos cards e na descrição do vídeo. E não se preocupem, vamos relembrar rapidamente os capítulos anteriores em instantes. Aventureiros urbanos, preparem-se para uma jornada única. Sou César, e vamos dar continuidade à nossa jornada em nossa história. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos embarcar nessa viagem pela história da nossa região. Capítulo 3. A chegada das estradas de ferro. Nos capítulos anteriores. Capítulo 1. As origens da região de Campinas. No início do século XVIII, os bandeirantes liderados por Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, exploraram os sertões da capitania de São Paulo em busca de riquezas e mão de obra indígena. Dessas expedições nasceu, em 1726, o Caminho dos Goiáses, estrada que cruzava o território onde surgiram Campinas e outras cidades da região campineira. No século XVIII, a cana-de-açúcar já dominava a paisagem da região de Campinas. Para sustentar a produção, abriram-se estradas que conectavam vilas e fazendas ao Porto de Santos, garantindo o escoamento do açúcar. Ao redor das fazendas, surgiram povoados e vilas interligados por esses caminhos, integrando o interior à rota de exportação. Com o tempo, essas comunidades se consolidaram, impulsionando o crescimento populacional e urbano do interior paulista.
As lavouras de cana, a nova infraestrutura e os povoados em expansão favoreceram o acúmulo de capital e projetaram Campinas como polo econômico regional. Contudo, essa prosperidade também intensificou a dependência do trabalho escravizado e mudou a estrutura social rural da região. Capítulo 2. Da cana-de-açúcar ao café. No século XIX, o café substituiu a cana como cultura dominante, transformando a economia local. O sucesso econômico do café superou o da cana, tornando a região de Campinas o maior polo produtor cafeeiro do interior paulista e referência nacional. Campinas se consolidou como centro comercial e logístico, atraindo investimentos, riqueza e novos moradores. A cidade ampliou-se em termos urbanísticos, com a formação de novos bairros, mercados e pequenos comércios que acompanhavam a expansão urbana. Novos povoados surgiram e se desenvolveram ao redor de fazendas, caminhos e estradas, expandindo o interior paulista. Nesse contexto, os tropeiros foram fundamentais ao abastecer fazendas e vilas, estimulando o surgimento de novos povoados ao longo de suas rotas. Vimos também o desenvolvimento dos povoados já existentes como Mojimirim e Indaiatuba. Além da formação de povoados que mais tarde dariam origem a cidades como Itatiba, Santa Bárbara do Oeste, Montemor, Americana, Hortolândia e Sumaré. A partir de 1870, Campinas viveu um período de expansão sem precedentes, com suas fazendas e comércio alcançando reconhecimento além das fronteiras brasileiras. No entanto, essa prosperidade também trouxe grandes desafios. Os desafios do café. Na primeira metade do século XIX, o Brasil era um país essencialmente agrário e com infraestrutura precária. A base da economia ainda girava em torno das grandes propriedades rurais, sustentadas pelo trabalho escravizado e voltadas para culturas de exportação, como o açúcar. A expansão agrícola esbarrava na escassez de estradas e na fragilidade das conexões entre as regiões do país. Na segunda metade do século XIX, Campinas destacava-se como um dos principais polos cafeeiros do país, com papel central na economia do interior paulista. Contudo, esse rápido crescimento enfrentava um obstáculo que poderia comprometer sua continuidade: a falta de infraestrutura necessária para levar a produção até o Porto de Santos. Esse porto era a saída do café brasileiro para a Europa. Ligado ao Porto de Santos por rotas coloniais precárias, o interior paulista dependia de uma logística arcaica e instável, incapaz de acompanhar sua expansão cafeeira. O café ainda era transportado por tropas de mulas que enfrentavam longas distâncias, estradas ruins e variações climáticas. Um sistema lento, caro e inadequado para o volume crescente da produção. A travessia da Serra do Mar representava o trecho mais crítico dessa jornada. Suas escarpas íngremes e trilhas instáveis exigiam enorme esforço físico e impunham sérios riscos à carga, aos animais e aos tropeiros. O trajeto entre Campinas e Santos podia durar até 15 dias, com perdas frequentes, deterioração da carga e altos custos para os produtores. Mesmo produtiva, a região campineira sofria com um transporte lento e defasado, que elevava custos e dificultava o acesso aos mercados externos. Diante dessas dificuldades, as ferrovias surgiram como a resposta para os desafios do escoamento do café paulista. Porém, os primeiros traçados não beneficiaram todas as regiões, e muitas áreas produtoras ficaram fora do alcance dos trilhos. A primeira ferrovia paulista.
A resposta de São Paulo às suas limitações do transporte viria apenas em 1867. Com a construção da sua primeira ferrovia. Nascia assim a São Paulo Railway, um projeto ousado que marcaria o início de uma nova era na economia paulista. Financiada por capital britânico, sua função era clara: garantir o rápido escoamento do café até o Porto de Santos, encurtando prazos, reduzindo perdas e ampliando os lucros com as exportações. A iniciativa surgiu do empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que articulou um consórcio com investidores ingleses e apresentou ao governo imperial um projeto ambicioso: vencer a Serra do Mar por trilhos. A proposta foi bem recebida. A Inglaterra, maior compradora do café brasileiro, tinha interesse direto na agilidade do transporte. Somente os bancos europeus possuíam o capital necessário para viabilizar uma obra dessa magnitude. Após anos de estudos topográficos e negociações diplomáticas, definiu-se o traçado final. De Santos até Jundiaí, atravessando a capital paulista, com paradas estratégicas ao longo do trajeto. A prioridade, no entanto, não era integrar o interior paulista, mas sim agilizar o transporte da carga que já se acumulava nos armazéns da capital. Campinas e outras regiões produtoras de café foram deixadas de fora desse projeto. Embora o plano inicial previsse seguir até Rio Claro, os custos elevados e a dificuldade do relevo fizeram com que os ingleses encurtassem o trajeto até Jundiaí. A construção da ferrovia, sobretudo no trecho da serra, exigiu soluções ousadas, como planos inclinados e locomotivas especiais, tornando-se um marco da engenharia nacional. Com a inauguração da linha em 1867, o café agora podia ser transportado para o litoral em um curto período, um avanço logístico que transformou o comércio exterior paulista. Mas a ferrovia parava em Jundiaí. Excluída do trajeto, Campinas entendeu a mensagem. Para manter sua prosperidade e influência econômica, teria que construir suas próprias estradas de ferro. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em 1868, diante da inércia do governo imperial e da exclusão da ferrovia inglesa, os barões do café da região de Campinas decidiram agir por conta própria. Sob a liderança de Joaquim Saldanha Marinho, então presidente da província paulista, os cafeicultores de Campinas criaram a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com o objetivo de atender às suas necessidades locais. O trecho inaugural, com cerca de 40 quilômetros de extensão, ligava Campinas a Jundiaí, ponto final da São Paulo Railway, permitindo que a produção local fosse finalmente escoada até o Porto de Santos com maior agilidade. Em 11 de agosto de 1872, em 4 anos de construção, foi inaugurado o primeiro trecho da ferrovia, marcando um novo capítulo para Campinas e região.
Na fase seguinte, a Paulista se expandiu de Campinas até Rio Claro em 1876, ampliando a abrangência da produção de café na região. Ao longo do percurso, foram construídas estações como Rocinha, 1872, atual cidade de Vinhedo; Valinhos, 1872; Boa Vista, 1875, na cidade de Campinas; Jacobá, 1917, atual cidade de Hortolândia; Pombal, 1902, atual cidade de Nova Odessa; Rebouças, 1875, atual cidade de Sumaré; Santa Bárbara, 1875, atual cidade de Americana; e Rio Claro, 1876. A Estação Central tornou-se símbolo da modernização urbana, impulsionando o comércio, os serviços e o surgimento de bairros operários ao seu redor. O impacto foi imediato. Campinas se firmou como o principal entroncamento ferroviário do interior, atraindo pessoas e investimentos. A Companhia Paulista ampliou sua malha ferroviária para além de Campinas, estendendo-se por mais de 500 quilômetros e conectando os principais centros do interior paulista, estimulando o surgimento de cidades ao longo do seu percurso. Com a nova estrutura ferroviária, o escoamento do café campineiro tornou-se mais ágil e barato, o que fortaleceu a economia regional e fortaleceu Campinas como centro estratégico do estado. Mais do que eficiência logística, a Companhia Paulista simbolizou o pioneirismo da elite local. Foi a primeira grande ferrovia paulista com capital e gestão 100% nacionais. O controle da própria infraestrutura demonstrava que Campinas não dependeria mais de decisões externas para prosperar. Esse protagonismo transformou a cidade em referência de iniciativa e visão de futuro, abrindo caminho para a modernização de todo o interior paulista. Inspiradas por esse movimento, outras regiões produtoras de café também começaram a se organizar. Se desejassem manter sua competitividade e expandir seus lucros, precisariam construir suas próprias ferrovias. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. À medida que a cafeicultura progredia, outras regiões também necessitavam de transporte. E foi nesse cenário que surgiu a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Enquanto Campinas já se consolidava como entroncamento ferroviário, fazendeiros de Mogi-mirim, Franca e sul de Minas enfrentavam dificuldades logísticas semelhantes às dos campineiros anos antes. Em 1872, esses fazendeiros criaram a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, com sede em Campinas, cidade que começava a assumir papel estratégico no avanço ferroviário do estado. As obras começaram em 1873, sob comando do engenheiro Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa. Em 1875, o trem já operava entre Campinas e Mogi-mirim, com uma parada em Jaguariúna, percorrendo um total de 41 quilômetros, numa inauguração que teve a presença de Dom Pedro II. Ainda em 1875, a ferrovia alcançou a cidade de Amparo, incluindo a estação de Pedreira em seu trajeto. E em 1878 estendeu-se até Casa Branca.
Logo em seguida, a Mogiana obteve permissão para prosseguir até Ribeirão Preto, 172 quilômetros, objetivo alcançado em 1883. A expansão seguiu em direção ao Triângulo Mineiro e ao sul de Minas, integrando regiões produtoras e consolidando a rede logística entre São Paulo e Minas Gerais, embora Campinas continuasse sendo seu eixo central. Ao longo das décadas, a Companhia Mogiana expandiu sua rede até atingir quase 2.000 quilômetros de trilhos cruzando o interior paulista. Em Campinas, suas oficinas tornaram-se referência nacional na fabricação e manutenção de locomotivas e vagões, consolidando a cidade como um centro técnico ferroviário de destaque. Com múltiplas estações, partindo da Estação Central, compartilhada com a Companhia Paulista, a Mogiana implantou estações importantes, como Guanabara, Alhumas, Pedro Américo, Tanquinho e Carlos Gomes. A integração dos trilhos da Mogiana com a malha da Companhia Paulista consolidou a região de Campinas como o maior entroncamento ferroviário do interior e referência no escoamento do café. Com a Mogiana em expansão, a chegada da ferrovia Sorocabana reforçaria Campinas como eixo ferroviário do interior. A estrada de ferro Sorocabana. Enquanto a Companhia Mogiana já consolidava Campinas como eixo estratégico da sua malha ferroviária, uma nova ferrovia avançava pelas fronteiras do interior, a estrada de ferro Sorocabana. Sua história na região de Campinas remonta a 1870, com a criação da Companhia Ituana de Estradas de Ferro, voltada ao escoamento do algodão e do café das regiões de Itu e Sorocaba. O plano era ambicioso: conectar Itu a Jundiaí, Campinas e Piracicaba. No dia 14 de novembro de 1872, a Ituana inaugura seu primeiro trecho, conectando Jundiaí à Estação Pimenta, situada no que é atualmente o município de Indaiatuba. No ano seguinte, avança até Itu, traçando os primeiros caminhos de sua expansão. Ainda em 1873, deu-se início à construção do ramal de Piracicaba, ligando a estação de Itaici à estação central de Indaiatuba, inaugurada no mesmo ano, em direção à então Vila da Constituição, atual cidade de Piracicaba. Seu traçado inicial buscava conectar as lavouras de café aos centros comerciais, com paradas estratégicas ao longo do percurso até Piracicaba. No ano de 1875, a ferrovia alcançou Capivari, seguindo para Rio das Pedras em 1876, e finalmente para Piracicaba em 1877. Contudo, o objetivo de chegar a Campinas foi interrompido por obstáculos legais e financeiros nas imediações do bairro de Helvétia, situado entre Indaiatuba e o atual aeroporto de Viracopos. Em 1892, a estrada de ferro Sorocabana incorporou a Ituana e expandiu o ramal de Itu até sua linha tronco em Mairinque, deixando Campinas fora dos planos. A partir de 1911, a Sorocabana retomou a expansão em direção a Campinas, inaugurando sucessivamente estações como Helvétia, Descampado, Sete Quedas e quilômetro 177, até alcançar a cidade em 1914. Na chegada à cidade, a Sorocabana utilizou temporariamente a estação Guanabara, pertencente à Companhia Mogiana. A Sorocabana inaugurou sua própria estação em 1924, a Estação Bonfim, que passou a ser o terminal oficial da companhia em Campinas.
Com a chegada da nova ferrovia, Campinas se consolida como um importante entroncamento ferroviário, agora atendido por 3 companhias: Paulista, Mogiana e Sorocabana. No auge de sua expansão, a Sorocabana alcançou a extensão de 2.172 quilômetros, abrangendo sua linha tronco e diversos ramais que cruzavam o estado de São Paulo. Enquanto as grandes companhias se consolidavam, iniciativas menores surgiam discretamente ao redor de Campinas. O ramal férreo campineiro. No fim do século XIX, as fazendas da região de Joaquim Egídio nos arredores de Campinas ainda dependiam das lentas tropas de mulas para levar seu café até Campinas e suas ferrovias. Em 1889, Paulo Machado Florencio e Dr. Inácio de Queiroz Lacerda idealizaram o ramal férreo campineiro, inaugurado em 20 de setembro de 1894. O percurso tinha 43 quilômetros. 33 quilômetros no trecho principal, ligando a estação central da Companhia Paulista em Campinas até Cabras, e 10 quilômetros no ramal secundário, de Joaquim Egídio à Fazenda Santa Maria. Seu trajeto acompanhava o curso do Ribeirão das Cabras, passando por pontos estratégicos e atendendo estações como Guanabara, Cambuí, Souzas, Joaquim Egídio e Cabras. A frota tinha 4 locomotivas a vapor apelidadas de Cabritas, 24 vagões de carga e 11 carros de passageiros, levando café, insumos e trabalhadores. No mesmo período, as ruas centrais de Campinas já eram servidas por bondes de tração animal, primeiros veículos a organizar o transporte urbano da cidade. Em 1912, a Companhia Campineira de Tração, Luz e Força adquiriu o ramal férreo e iniciou sua modernização com a eletrificação da linha. As locomotivas a vapor foram gradualmente substituídas pelos bondes elétricos, os imponentes bondões, que entraram em operação em 1919. Integrado à rede de bondes urbanos, o ramal passou a conectar bairros e áreas rurais ao centro de Campinas, fortalecendo a expansão da cidade. Em 1952, o ramal passou à administração da Estrada de Ferro Sorocabana, reforçando o papel de Campinas como entroncamento ferroviário do interior paulista. Em um cenário de expansão ferroviária, Campinas ainda teria um ramal destinado às áreas rurais e à integração regional. A Estrada de Ferro Funilense. No final do século XIX, mesmo com o avanço das ferrovias, diversas fazendas cafeeiras da região campineira continuavam sem conexão ferroviária. Em 1890, fazendeiros fundaram a Companhia Carril Agrícola Funilense, projetando ligar o complexo rural do funil à cidade. No centro do projeto estava o Barão Geraldo de Rezende, proprietário da Fazenda do Funil, situada onde hoje se encontra a cidade de Cosmópolis. Iniciadas em 1891 e concluídas em 1899, as obras resultaram em um trajeto de cerca de 43 quilômetros, ligando a estação Guanabara, compartilhada com a Mogiana, à estação de Cosmópolis, então chamada Barão Geraldo de Rezende. No percurso entre essas duas estações, o trajeto incluía as paradas do Instituto, nos arredores do atual Instituto Agronômico de Campinas. Barão Geraldo, antes chamada Santa Genebra, no atual distrito de Barão Geraldo em Campinas. E Paulínia, que na época recebia o nome de José Paulino. Após 5 anos de operação, endividada, a Companhia Carril Funilense passou ao controle do governo e, em 1905, foi renomeada a Estrada de Ferro Funilense.
Com o fim da antiga companhia e o surgimento da estrada de ferro funilense, foram iniciadas obras de reforma e manutenção para revitalizar a ferrovia. No ano de 1907, a linha foi prolongada em 9 quilômetros até a estação Arthur Nogueira. Em 1908, a Funilense encerrou o uso da estação Guanabara, antes compartilhada com a Mogiana, inaugurando a estação Carlos Botelho, no Mercado Central, que passou a ser seu ponto inicial. A estação Carlos Botelho foi popularmente chamada Estação do Mercado, por abrigar o mercado público municipal desde sua criação. Partindo do centro de Campinas, a estrada de ferro funilense estendia-se por cerca de 94 quilômetros rumo a Conchal, passando por estações como Paulínia, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Com problemas financeiros, desde 1918, a Funilense foi incorporada pela Sorocabana em 1921 e, em 1924, passou a chamar-se Ramal Pádua Salles. Ainda em 1924, a estação Bonfim foi inaugurada em terreno doado pela prefeitura, substituindo a Carlos Botelho como ponto inicial da Funilense. Assim, a estrada de ferro funilense consolidou-se como peça-chave no desenvolvimento da região de Campinas, deixando um legado de integração e progresso que marcou sua história. O entroncamento ferroviário campineiro. No final do século XIX, a região de Campinas transformou-se em um ponto central do transporte ferroviário paulista, consolidando-se como o principal entroncamento do interior. Ferrovias como a Companhia Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, além de ramais como o Ramal Ferro Campineiro e a Funilense, cruzavam a cidade, conectando-a a outras regiões paulistas produtoras de café. Estas ferrovias ligavam a região a importantes centros produtores de café, como São Carlos, Araraquara, Bauru, Franca e Ribeirão Preto, entre outros, assegurando o transporte da produção e impulsionando o comércio do interior paulista. Além disso, a sua malha ferroviária possibilitou conexões com o sul de Minas Gerais e outros estados, expandindo mercados e facilitando a troca de mercadorias com diversas regiões do país. Essa posição estratégica fez da região um ponto crucial de ligação entre o interior e o Porto de Santos, aprimorando a logística do café e agilizando o fluxo de produtos. E foi por meio dessas ferrovias que chegaram os primeiros imigrantes, iniciando uma nova fase na história da região. A chegada dos primeiros imigrantes. Na década de 1880, Campinas se destacava como grande produtora de café, mas ainda dependente do trabalho escravizado. Com a abolição em 1888, os fazendeiros enfrentaram falta de mão de obra nas lavouras. Para suprir essa necessidade, o governo paulista, com apoio imperial, criou políticas de incentivo à imigração estrangeira. Desde então, milhares de famílias, sobretudo italianas, chegaram com passagens custeadas pelo Estado e foram destinadas às fazendas do interior. Vários imigrantes italianos instalaram-se em Sousas e Joaquim Egídio, nos arredores de Campinas, e outras áreas da região, dedicando-se à agricultura de café e formando comunidades rurais. Nesse mesmo período, a região campineira também recebeu portugueses, espanhóis, alemães, japoneses,
suíços, entre outros grupos, que fortaleceram a economia cafeeira. As ferrovias, conectando Campinas ao Porto de Santos, viabilizaram tanto o escoamento do café quanto a chegada desses trabalhadores. Com a expansão da malha ferroviária campineira, os imigrantes desembarcavam em estações locais e seguiam rumo às propriedades rurais. Essa infraestrutura, somada à concentração de grandes fazendas, fez da região de Campinas um dos principais destinos de imigrantes no Brasil. Até 1920, estrangeiros de diversas nacionalidades já compunham a nova força de trabalho, transformando a vida social e econômica da cidade. O auge da região de Campinas. Com a chegada das ferrovias e o fluxo de imigrantes, Campinas ampliou sua produção agrícola e estrutura urbana. O café consolidou-se como força econômica regional. Com a ligação Campinas-Jundiaí pela Companhia Paulista, fortalecida pelas ferrovias Mogiana, Sorocabana e Funilense. Com os trilhos, o café passou a chegar em menos de 24 horas ao litoral, reduzindo custos, multiplicando lucros e consolidando Campinas no centro da economia cafeeira paulista. Esses lucros resultaram em investimentos em depósitos, comércios e suporte à agricultura, fortalecendo a base econômica da cidade. A chegada de imigrantes, principalmente italianos, organizada pelo Estado, foi facilitada pelas ferrovias, que permitiam rápido deslocamento até as fazendas da região. Entre 1882 e 1900, Campinas recebeu mais de 10 mil imigrantes de variadas nacionalidades, cuja força de trabalho foi crucial para sustentar e expandir a produção de café, fundamental para sua economia local. Além de consolidar a produção de café, os imigrantes implementaram o cultivo de milho, feijão, hortaliças, tomate, videiras e a criação de gado leiteiro, fomentando a diversificação agrícola da região. Com o café agora escoado de forma eficiente, os lucros dispararam e Campinas ganhou base sólida para o surgimento de sua futura indústria. A expansão da sua malha ferroviária possibilitou o acesso a novos mercados, ligando Campinas a outras regiões e impulsionando os segmentos agrícola, comercial e industrial da cidade. O percurso das ferrovias impulsionou o surgimento de povoados que se transformaram em vilas e, depois, em cidades da região campineira. Antes isolados, passaram a integrar a dinâmica regional com a construção das estações ferroviárias e o fluxo constante de pessoas e mercadorias. Agora, veremos os povoados que nasceram ao redor das ferrovias e de suas estações. Rio das Pedras, 1870. Jaguariúna, 1875. Santo Antônio de Posse, 1893. Pedreira, 1896. Paulínia, 1903. Nova Odessa, 1905. Cosmópolis, 1906. Arthur Nogueira, 1908. Conchal, 1911. E Engenheiro Coelho, 1912. Mais do que transporte, as ferrovias facilitaram a circulação de cultura, ideias e tecnologias, trazendo modernidade à região campineira. A cidade deixou de ser apenas agrícola. Escolas, hospitais, indústrias
e novas edificações surgiram ao redor das estações. A presença de imigrantes, fixados próximos às ferrovias, fortaleceu comunidades e ampliou a urbanização, consolidando a base da futura região campineira. Esse conjunto de fatores fizeram de Campinas e sua região um lugar próspero e ajudaram a criar condições para novas fases de crescimento. Mas, por essas mesmas ferrovias, chegaria também um desafio que mudaria o destino da região: a epidemia de febre amarela. Em 1889, a febre amarela, vinda do Rio de Janeiro, alcançou o interior paulista pelas estradas de ferro. O primeiro caso em Campinas foi o de Rosa Beck, jovem imigrante suíça que chegou de trem já infectada. Sem saber, junto com ela, chegou também o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Pegando a população de surpresa, a epidemia expôs a total ausência de um sistema de saúde e a ilusão de que Campinas estava imune. O medo se alastrou, casas foram abandonadas, o comércio fechou e ruas ficaram desertas. Em poucas semanas, a Câmara Municipal foi transferida para Valinhos, tamanho o colapso da cidade. Campinas, antes símbolo de progresso e riqueza, viu sua estrutura econômica e social ruir diante da tragédia. Mais de um terço da população deixou Campinas, diminuindo de aproximadamente 40 mil para pouco mais de 20 mil habitantes. A epidemia de 1889 ceifou vidas em Campinas, forçou o êxodo da população, paralisou a economia e expôs a fragilidade das cidades do interior. Porém, a tragédia também impulsionou medidas inéditas, campanhas sanitárias e a criação dos primeiros serviços de saúde pública do interior. Devastada, Campinas iniciou uma lenta reconstrução, baseada em ciência, saneamento e em novas instituições. Com o tempo, a cidade transformou-se em referência em saúde, educação e inovação. Das cinzas da febre amarela, Campinas ressurgiu. A fênix em seu brasão representa esse renascimento, sem apagar as lembranças da cana, do café e da tragédia. A epidemia de 1889 marcou Campinas com dor e perdas, mas também deu início a um renascimento que redefiniu seu futuro. O renascimento de Campinas. Após a devastação da epidemia de febre amarela, Campinas e sua região renasceram. Impulsionadas por duas grandes forças: o café e as ferrovias. No início do século XX, o café atingiu seu auge. A capitania de São Paulo respondia por cerca de 70% das exportações brasileiras, e a região de Campinas estava entre seus principais centros produtores. Fazendas da região cultivavam vastos cafezais, movimentando armazéns, oficinas e indústrias que cresciam em torno das estações ferroviárias. O café financiou melhorias urbanas, fortaleceu o comércio e atraiu imigrantes, consolidando Campinas como o coração econômico do interior paulista. As estradas de ferro que antes trouxeram a epidemia, agora serviram como vias de prosperidade, conectando Campinas a outras regiões do país e ao porto, e impulsionando o surgimento de novos povoados na região. No início do novo século, Campinas simbolizava o renascimento paulista. Cidade que transformou tragédia em progresso e abriu caminho à ciência, à indústria e à modernidade. O café e as estradas de ferro moldaram a região campineira.
mas foi a força de seu povo que lhe deu alma, o verdadeiro renascimento de Campinas. Encerrando esse capítulo, aventureiros urbanos, chegamos ao fim do terceiro capítulo da nossa saga A História de Campinas. Vimos como a falta de transporte incentivou os agricultores campineiros a construir suas próprias ferrovias, ligando suas propriedades rurais às estradas de ferro que conduziam ao Porto de Santos. Isso transformou a região em um entroncamento ferroviário estratégico, acelerando o escoamento do café, atraindo imigrantes e impulsionando sua prosperidade econômica e urbana. Contudo, todo período de prosperidade termina. E isso não seria diferente com o ciclo do café na região de Campinas. No próximo capítulo, veremos como Campinas superou mais esse desafio, transformando-se num centro importante de infraestrutura logística e um centro industrial de grande relevância no cenário nacional. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. O apoio de vocês é essencial para continuarmos contando a história da nossa região. Nos vemos no próximo capítulo de nossa saga.